Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que bom, né? Que temos um Deus fiel. Que bom que pela fidelidade dele nós estamos mais uma vez aqui reunidos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento na tua presença, estudando a tua palavra, Senhor. Por mais esse momento de discipulado a Deus. Discipulado que é um momento onde nós que estamos aqui transmitindo a Deus, temos a expectativa de estar alcançando as vidas através dos testemunhos, alcançando as vidas através da tua palavra, para que haja transformação, para que haja convencimento a Deus de que a tua palavra é o melhor para a nossa vida. E é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nos trouxe um evangelho maravilhoso, a boa nova para as nossas vidas, que eu oro nesse momento. Amém. Amém. Bom, o nosso texto hoje, para a base do nosso estudo, está no livro do profeta Miqueias. E é o profeta Miqueias, vamos dar uma olhada aqui. Miqueias 6. Miqueias 6, versículo 8. E olha que palavra maravilhosa que o profeta deixou para nós. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito. Que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Engraçado, né? No Evangelho de Jesus Cristo, quando Jesus esteve conosco, os evangelhos relatam, né, que Jesus fala sobre o amor de uns pelos outros, né, amar o próximo, né, fala sobre obediência. Não sei se vocês se recordam, quando Jesus começou o ministério dele, ele estava na casa dele, e aí a casa dele estava lotada, ele estava dentro de casa, a casa dele lotada, ele ensinando as pessoas, e aí chega a mãe e os irmãos, e querem falar com ele, mas não conseguem entrar na casa de tanta gente que tinha. E aí a mãe então manda chamar Jesus. Chama lá. Aí a pessoa falou: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. E aí Jesus aproveita a oportunidade generosamente e fala: pois bem, quem vocês acham que é a minha mãe e quem vocês acham que são os meus irmãos? O povo ficou pensando, né, mãe? A mãe e os irmãos dele estão lá fora. Ele falou: pois é, os meus irmãos e a minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ou que obedecem à vontade do meu Pai. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina, nós passamos a fazer parte da família de Jesus, parte da família de Deus. Por isso, nos tratamos como irmãos. E, diante desse texto que é tão maravilhoso, nós vamos pensar sobre a questão da obediência um pouquinho agora.
Por acaso alguém aqui, né, já recebeu alguma dica ou algum conselho e que desconsiderou por qualquer motivo, seja por preconceito, a pessoa que deu, seja por falta de atenção, e aí depois, lá na frente, teve algumas dificuldades e se lembrou que se tivesse seguido aquela dica ou aquele conselho, poderia ter sido diferente, né? Eu já passei por isso, e eu tenho quase certeza que vocês também. Quando a gente é criança, acontece muito isso, né? A gente ainda está aprendendo o que é certo, o que é errado, o que podemos, o que não devemos. E eu me lembrei, né, meu filho Lucas era pequenininho, tinha 2 aninhos, e nós tínhamos um grill, que era um equipamento de fazer lanche, e esse aparelho, ele era um aparelho elétrico, e ele era antigo, então a tampa dele esquentava também, diferente de hoje. Os aparelhos de hoje que faz lanche, eles esquentam também, mas a tampa tem uma proteção de plástico, tal que você até pode pôr a mão que esquenta, mas não queima. Mas esse não, era uma tampa, a tampa dele era feita de aço inoxidável, era até prateado, bonito. E aí então a gente fazia o lanche em cima da mesa com aquele aparelho, e o Lucas, pequenininho, via aquilo ligado e queria pôr a mão. E ele sentia que tinha um calorzinho ali e ele queria pôr a mão. E eu falava para ele, filho, isso aqui você não pode pôr a mão agora, porque está quente. E o calor pode machucar a sua mãozinha. E ele olhava para mim, passava um tempinho e ele ia aproximando a mãozinha dele. E eu tirava a mãozinha dele e falava, filho, você pode se machucar, está quente. Até que um dia ele colocou a mãozinha. E nós nos desfizemos daquele grill com a marca da mãozinha dele na tampa do grill. Porque ele queimou os dedinhos dele, a pele soltou e colou na tampa do grill. E ele chorou muito, fez bolha nos dedos, colocamos pomada, tratamos. E ele aprendeu. Poderia ter aprendido de outra forma, mas ele aprendeu que aquele aparelho poderia machucá-lo naquele momento. Quando estava desligado, não, ele poderia pegar. E assim a gente vai crescendo. Depois, na adolescência, a gente começa a ouvir os pais, mas questionar os nossos pais, porque a gente começa também a ver que os nossos pais têm defeitos, que os nossos pais não são perfeitos, que os nossos pais cometem erros, né? E até muitos pais, né, tratam os seus filhos ou educam os filhos como se eles, pais, fossem os detentores de toda a verdade do mundo. Ou seja, eu sei o que é melhor para você. E ponto final. E a gente sabe que muitas vezes o pai não age daquela forma, né? Aquele ditadinho, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Tem muitos pais que lidam com os filhos e que lidam com a vida dessa forma, na relação com os outros, né? E aí os filhos vão percebendo isso e vão desacreditando muitas vezes. E quanto mais os pais não agem conforme falam ou não honram aquilo que falam, menos confiança os filhos têm dos seus pais, ou dos seus amigos, ou das pessoas que eles conhecem, avós, tios, né? Por isso é muito importante a gente ser fiel, assim como Deus é fiel. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Ele é fiel na promessa dEle, na palavra dEle, Ele cumpre. E a gente tem muitos testemunhos do cumprimento da palavra de Deus. E o estudo hoje, o tema dele é o que Deus nos pede, né? E o que Deus nos pede? Ele nos pede obediência. Mas a gente vai abordar aqui 4 tópicos. O primeiro deles, ande com Deus. Esse ande com Deus tem a ver com a gente procurar conhecê-lo cada dia mais. E como que a gente conhece Deus? A gente conhece Deus lendo a palavra, ouvindo o testemunho das pessoas que têm uma vida com Deus, que procuram viver conforme a vontade de Deus.
Nós também andamos com Deus quando a gente se desvia do pecado, se desvia do mal, quando a gente faz o bem, quando a gente, na realidade, coloca a palavra de Deus em prática. Tiago diz que a palavra de Deus sem a prática, ela é morta. Porque é isso mesmo. É que nem você falar assim, eu amo meu irmão, tá? Eu amo meu irmão. Mas como que esse amor se expressa em ação, né? Eu amo meu irmão, por isso eu divido o meu alimento com ele. Eu amo meu irmão, por isso eu oro com ele quando ele está doente. Eu amo meu irmão, por isso eu divido os meus bens com ele quando ele necessita. Eu amo o meu irmão, por isso eu o abraço quando é possível, né? Atualmente está meio difícil. Então, da mesma forma, andar com Deus é colocar a palavra dele, aquilo que a gente aprende com ele, em prática. Ou seja, é obedecer. O outro tópico é pratique a justiça. E, olha, alguns anos atrás eu vi um desenho ilustrativo falando sobre justiça e igualdade, né? Porque a gente tende a pensar nisso, né? Que justiça é agir com igualdade com todas as pessoas, né? É você agir de maneira igual, ter uma mesma atitude com o outro, né? Então você está sendo justo. E esse desenho me mostrou que não é bem assim. E o desenho, vocês já devem ter visto, rodou muito no Facebook aí, há uns 5 ou 10 anos atrás. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem um muro e do outro lado do muro, no desenho, tem um jogo de futebol. E aí você tem um adulto que consegue enxergar por cima do muro, o muro está aqui mais ou menos no peito dele, e você tem uma criança pequena. E aí você pega e tem 2 caixotes. E aí, como você quer ter uma postura igual, né? Na nossa cabeça justa, você entrega um caixote para cada um deles. Então o adulto sobe no caixote e a criança sobe no outro caixote. Mas o que acontece? O adulto fica mais alto e enxerga melhor ainda o jogo, e a criança, mesmo com aquele caixote, não alcança a altura do muro. Então ela continua não enxergando o jogo. Então a igualdade não transpareceu ou não se tornou injustiça nesse processo. A justiça seria manter o adulto como está, enxergando o jogo, pisando no chão, e pegando os 2 caixotes e dando para que a criança fique mais alta e enxergue o jogo também. Ou seja, a justiça tem a ver com acesso, a justiça tem a ver com possibilitar ao outro, né? E muitas vezes, a gente querendo ser igualitário, a gente não é justo, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, porque muitas vezes a gente pensa que a justiça, quer dizer, não é que a gente pensa, a justiça está muito relacionada à forma como nós pensamos e como nós enxergamos o mundo. E na realidade, ser justo aqui, praticar a justiça, é praticar a justiça que Deus nos ensina o que é justiça através da palavra dele. E não aquilo que a gente acha. E cada vez mais aquilo que a gente acha deve estar afinado com aquilo que Deus nos ensina através da palavra dele. O outro item é ame a misericórdia. Gente, não sei se o que eu vou falar tem a ver com vocês. Querem um cafezinho? Dá licença. Mas amar a misericórdia tem a ver com se compadecer do sofrimento do outro. E muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, que têm alguns problemas pessoais,
alguns chamariam de defeitos, mas problemas. Por exemplo, pessoas que mentem. É um problema comum. As pessoas que mentem, que a mentira é um problema para essas pessoas. E ao invés delas admitirem para elas que elas mentem, e que a mentira não é algo bom, e que por isso elas têm uma vida difícil, porque ficam lidando com a mentira o tempo inteiro, elas negam isso a elas mesmas, e quando alguém mente para elas, ou elas pegam alguém na mentira, elas esculhambam com a pessoa. Elas acabam com a pessoa. Isso é mentiroso, isso não é bom, isso é ruim, isso faz mal para as pessoas, e dá sermão na pessoa e tal, sendo que ela tem o mesmo problema. Ser misericordioso é se colocar no lugar do outro. Então, se você tem problema com a mentira, você não deve julgar o outro que você pegou na mentira. Na hora que você pegou ele na mentira, você deve voltar para si. E aquilo deve te constranger e falar, puxa vida, eu tenho essa luta. Essa pessoa precisa da misericórdia de Deus, porque ela tem que lutar, ela está lutando. Ela mentiu e mentir é tão ruim, eu luto com isso. Quando você aceita que isso é um problema e você coloca na presença de Deus, você inicia uma luta contra aquilo e a palavra de Deus te alimenta para poder vencer essa luta. Então, quando você aceita as suas falhas, aceita seus desvios de comportamento, aceita as suas distorções em relação à vida e à realidade, compara isso com o que Deus pede que você faça através da palavra dele, você começa a lutar contra aquilo, para abandonar aqueles problemas e fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, para ser livre. A obediência a Deus aqui traz a liberdade, não traz a opressão. A opressão é o que você vivia, é a mentira, é a distorção da realidade, a distorção em relação ao outro, é a inveja, é todo o mal que você vem fazendo para você ou para o outro. Obedecer a Deus é estar livre disso, é viver liberdade, é viver a plenitude da vida. Então, ser misericordioso, né? Amar a misericórdia, é estar sempre atento que o outro tem necessidades, o outro também tem dificuldades, como você, como eu. E quando a gente reconhece isso, a gente se compadece do sofrimento do outro, estende a mão e ajuda o outro a se levantar, a se erguer. E por fim, ser humilde. Ser humilde. O que é humildade, né? A humildade nada mais é do que reconhecer os seus próprios erros, do que reconhecer a sua pequenez diante da vida, diante desse mundão, né? Diante do próprio Deus, do poder. Né? Muitas pessoas são orgulhosas, né? Por causa da inteligência, por causa do poder de decisão, por causa do poder financeiro, por causa do poder que tem sobre um funcionário ou sobre outras pessoas, né? Então se acha. Aí Deus fica pequenininho para essas pessoas e essas pessoas ficam grandonas, né? Ser humilde é o contrário. É ter consciência de que nós somos pequenininhos, mas somos extremamente amados por um Deus bem grandão. Né? Então o que Deus nos pede? Deus nos pede que sejamos obedientes, que amemos a verdade, que amemos a palavra dele. E quando nós fazemos isso, nós transbordamos de esperança para as outras pessoas. Hoje eu compartilhei um texto com um amigo que está doente, texto maravilhoso da palavra de Deus, que eu vou ler para vocês para encerrar o nosso discipulado hoje. Ele diz assim, olha só que lindo, está em Romanos 15, 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
Vou ler de novo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança é levar esperança ao nosso próximo. E eu espero que o que eu estou fazendo aqui hoje esteja levando esperança para você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por renovar a nossa esperança nesse tempo de luto, nesse tempo tão difícil. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Obrigado porque o Senhor já nos disse o que o Senhor espera de nós. Que nós possamos ser fiéis, assim como tu és fiel a nós. Amém, amém e amém. Gente, muito obrigado por estarem aqui assistindo a gente. Acompanhe a gente aí nos nossos canais, tá bom? E na semana que vem tem mais. Fiquem com Deus.